Graça e paz, meus irmãos. Podem sentar. Que bênção, que bom poder cantar, poder reconhecer que a fonte de todas as coisas é o Senhor. Só nele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É a síntese daquilo que de fato importa sabermos nesta noite. Tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo retorna para ele em louvor, em gratidão, em adoração. Só em ti, Senhor. Ele é a fonte, ele é a base, ele é o fundamento. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que bom poder voltar a ela. Estivemos pela manhã, fomos abençoados. Deus falou conosco através da palavra e aqui estamos de volta. Graças a Deus. Iremos crescer, iremos estudar, iremos entender o que Deus quer nos dizer nesta noite. Entenda que até este exato momento nós estávamos falando com o Senhor, cantando, expressando, louvando, elogiando, adorando. Agora Deus vai falar conosco em nome do Senhor. Amém, meu irmão? Ele fala através da palavra. Todas as vezes que nós abrimos a palavra, é assim diz o Senhor. Que assim seja, que eu possa ser apenas instrumento, e que eu, assim diz o Senhor, de fato, se cumpra, que eu possa discernir a palavra, que eu possa ser instrumento de Deus nesse processo que nós estamos aqui, do estudo desta carta, que é tão significativa, que é tão prática, que é tão abençoada. Há quem diga que Tiago, a epístola, a carta de Tiago, é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Não por acaso nós colocamos nesta noite, na leitura alternada, na liturgia, um capítulo de Provérbios, que é a celebração da sabedoria. E nesta noite nós iremos tratar sobre sabedoria, irmãos. Nós iremos pensar um pouco sobre o que Tiago quis dizer a esses irmãos que estavam dispersos, espalhados, longe da pátria, precisando de muita sabedoria, porque quem estava conosco domingo passado sabe muito bem que nós estamos situados, estamos locados nesta carta. Nós sabemos as razões pelas quais Tiago escreveu esta carta. Nunca é demais lembrá-los, antes da oração e da leitura, de que esses irmãos que estavam dispersos, estavam sendo perseguidos por causa da fé deles, por causa da pública profissão de fé. E nós inserimos ao nosso contexto que subscrever a Escritura, amar Jesus, seguir a Jesus, implica também em perseguições. A Bíblia nos diz que no mundo nós teríamos aflições. E quando você entende o que Jesus quis dizer sobre aflições, ele fala sobre isso num contexto de perseguição, irmãos, do não reconhecimento da sua divindade, da sua glória, do seu evangelho. E Tiago escreve esta carta para animar os crentes dispersos que estavam sendo perseguidos. Mas nós falamos também domingo passado que esta carta foi escrita para dizer a esses irmãos que conheciam a lei, que conheciam o evangelho, mas eram imaturos no que diz, no que tange a prática do evangelho. Tem muita gente imatura. Tem muita gente que tem tempo de igreja, mas tem atitudes imaturas, tem comportamentos imaturos, tem ações abruptas, tem ações assodadas. Isso é falta de domínio próprio. Tiago vai tratar sobre isso. E dito isso, irmãos, foi o que nós ministramos domingo passado. Nesta noite iremos continuar. Para quem não sabia, nós estamos lendo esta carta de forma sistemática, versículo por versículo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, sem pressa, com muita dedicação, tentando extrair o máximo que o texto quer nos ensinar. Porque a partir do momento que nós olhamos para o texto, estudamos o texto, nós percebemos que Deus está falando, Deus quer nos corrigir, Deus quer nos exortar, que assim seja nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, ensina-nos nesta noite, Senhor, que a Tua palavra, que é apta para nos ensinar, para nos exortar, para nos corrigir, que
tão somente ela nos ensine, Senhor. Esconde-me por trás da tua cruz, para que o Senhor seja glorificado através desta ministração, Senhor. Que a tua palavra encontre morada, guarida, receptividade em cada alma, cada mente aqui, Senhor Deus. E que vidas sejam edificadas, exortadas, abençoadas por tua palavra, que é apta para fazer tudo isso, para nos corrigir, para nos exortar. Usa-me como instrumento em tuas mãos, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Querido irmão, continua com a sua Bíblia aberta, que eu vou ler o texto agora, e você vai continuar com ela aberta, porque nós paramos domingo passado no versículo 4. Hoje, nós iremos expor do verso 5 ao verso 11. Vejam, antes da leitura, presta atenção, querido. Tiago quer tratar sobre sabedoria, porque ele abre a sua carta falando sobre provação. Veja, há uma lógica nesta carta. As cartas, elas não estão aqui organizadas de maneira desorganizada. Ela está muito bem colocada. Há uma lógica textual aqui. Se Tiago, desejoso de trazer uma palavra de esperança para esses receptores inaugurais aqui, ou aqueles que receberam primeiro a carta, porque eram crentes que estavam sendo provados, Tiago vai dizer que a caminhada cristã, mesmo em meio à provação, mesmo em meio às lutas, ele vai dizer que a prova e a fé são compatíveis. Eu disse domingo passado que crente piedoso é provado, crente de oração é provado, crente que não perde culto no domingo passa por provas na segunda. Gente que é piedosa, que ajuda o próximo, que adora ao Senhor, que olha o próximo como a si mesmo. Todas essas realidades, elas não furtam a realidade maior, de um propósito maior, que é a aprovação, que visa o aperfeiçoamento, que visa a consumação de todas as coisas, que visa a glória do Senhor. E nós afirmamos domingo passado que se prova e fé são compatíveis. Nós percebemos e aprendemos domingo passado que através das provas, que são variadas, que são passageiras, que são pedagógicas, nós crescemos. E é fato, irmãos, que esta igreja que passou de maneira muito aguda por essas provas, eles experimentaram de maneira prática todas essas realidades, da variação das provações, da sazonalidade das provações. Eu estou sendo provado agora, Deus me responde, ou Deus cura, Deus restaura. Há uma sazonalidade, há um período. Deus, de maneira soberana, estabelece todas as coisas, mas sobretudo a provação, ela é pedagógica. Deus quer nos ensinar, irmãos. Você crê nisso? Amém, eu creio. Deus quer nos ensinar. Não lê do engano imaginar que algumas coisas acontecem e não geram aprendizado. Tudo há um propósito. Eclesiastes fala sobre isso. Há um propósito para tudo debaixo dos céus. Deus tem propósito. Se você está sendo provado, há propósitos para isso. Você não vai entender às vezes, porque nós não conseguimos acrescentar um côvado à nossa existência. Há um propósito maior, há um plano maior. E aí, dito isso, irmãos, olha que sabedoria. Como é que eu vou encarar as provações, pastor? Veja que essa carta é perfeita. Como é que eu vou encarar de maneira prática as provações? A resposta aqui, a partir do versículo 5, que eu lhe convido a estar lendo comigo. Acompanhe comigo. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Se duvida, você não vai alcançar. Você é alguém que não tem fé. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor
decai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Irmãos, vejam bem, veja que palavra maravilhosa. Tiago acaba de sair de uma sessão que fala sobre provação, dizendo: se alegrem, porque vocês estão sendo provados. Mas vocês não podem encarar a provação de todo jeito. Vocês precisam entender, e a primeira verdade que eu queria deixar conosco aqui nesta noite, é que nós precisamos enfrentar as provações, irmãos, com sabedoria, em nome do Senhor. Eu não posso enfrentar a provação sem sabedoria. É a primeira verdade que o texto quer nos dizer. Veja, é interessante como Tiago, ele usa a comunicação de forma eficaz. Como Tiago usa a prosa simples e direta nessa preparação ao versículo 5. Eu vou lhe dizer a razão disso. Veja bem, no versículo 3, ele ressalta a palavra perseverança, colocando-a no final da frase para dar-lhe ênfase. Olha para o verso 6, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o que, irmãos? Perseverança. Ele termina o verso 3 destacando essa palavra: só tem perseverança na vida quem é provado. Só tem maturidade cristã quem é provado. Por isso que nós negamos, nós rejeitamos, nós denunciamos através da palavra este evangelho fácil, das benesses, da prosperidade, porque a prosperidade, o evangelho da prosperidade gera filhos mimados, irmãos. Vocês entendem isso? Porque tudo que pede recebe, ou tudo que quer tem que ter, porque é menino mimado. Tudo que deseja, Deus tem que me dar, porque eu sou filho da promessa. Não, irmãos. Às vezes o que Deus quer para a gente é prova, porque a prova produzirá perseverança. Na literatura, irmãos, nós precisamos entender que algumas palavras são bem locadas para trazer ênfase. Tiago termina o verso 3 dizendo: tem que produzir perseverança no coração desses crentes. Você quer ser um crente perseverante, meu irmão? Amém? Tem que passar por provas. Aí veja que Tiago vai nos dizer aqui, usando também perseverança no início do verso 4. Ora, olha que ele volta à ideia aqui de perseverança. A perseverança deve ter ação completa. E ele usa a expressão aqui, abrindo a seção 5, dizendo o seguinte: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Porque vocês não podem ser deficientes nesse processo de perseverança. Como é que ele vai fazer esse link, pastor? No final do verso 4, veja. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada o que, irmãos? Deficientes. Vamos fazer aqui uma lógica aqui, pensar um pouquinho. Eu só não serei trôpego, deficiente, falho em meu comportamento cristão, se eu for provado pelo Senhor. Então já derrubamos aqui a tese da teologia da prosperidade, irmãos. Se você quer ser eficiente na sua vida cristã, você tem que ser provado. Mas vejam, Tiago, Deus é tão misericordioso que ele vai dizer o seguinte: você não pode encarar a provação de todo jeito. Você não pode ser tolo. Porque a primeira verdade do texto nos diz que eu preciso encarar a provação com sabedoria. E irmãos, percebam, Tiago está tratando aqui de um problema delicado. Dizer ao homem: não seja tolo, seja sábio, é um problema muito sério. É verdade ou não é, irmãos? Dizer ao homem extremamente vaidoso, hedonista, arrogante: você é tolo, seja sábio. Dizer a um pai de família: não seja tolo, seja sábio. Porque muitas vezes, e aqui é a ideia de Tiago, irmãos, as pessoas não querem ouvir: olha, você é tolo, você comete erros, você precisa de ajuda. Porque por natureza, o homem, depois da queda, ele é extremamente independente, irmãos. Nós nascemos com a semente do pecado, nós não queremos a Deus.
por essa independência. Pelo contrário, nós nos afastamos de Deus. Por isso que nós apresentamos uma segunda tese aqui. Por isso que é graça, por isso que é escolha, por isso que é predestinação, por isso que Deus toma a iniciativa de nos amar, porque nós somos independentes e o pecado nos afasta de Deus. Nós não procuramos a Deus por moto próprio, é a graça que nos assiste e nos alcança. Por isso que João disse: Ele nos amou primeiro. Aleluia, glória a Deus por isso. E é interessante que Tiago vai dizer o seguinte: olha, vocês precisam resolver a questão da provação com muita sabedoria, porque quem quer resolver os seus problemas e tomar suas próprias decisões, com toda certeza irá errar, irá falhar, irá se conduzir de maneira errada. E aqui, irmãos, vejam, nós precisamos pedir a Deus. Nós precisamos enfrentar as provações pedindo sabedoria a Deus. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a sabedoria, ela é divina, ela pertence a Deus. Nós precisamos admitir e reconhecer, irmãos, a necessidade de sabedoria. Tiago está dizendo isso a estes leitores. Se porém, verso 5, algum de vós necessita de sabedoria, peça a fonte, peça a Deus. É como se Tiago desse a oportunidade desses homens e mulheres na compreensão de um autoexame, uma autoanálise. Eu preciso de sabedoria, eu estou sendo provado, estou sendo perseguido, muitos martirizados aqui. A conclusão final, a suma é: nós precisamos do conselho de Deus, nós precisamos dos provérbios de Deus, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da sabedoria de Deus, nós precisamos das diretrizes dadas por Deus. Eu quero lhe dizer nesta noite, querido, em nome do Senhor, nós precisamos de sabedoria. Este é um tema que Deus tem batido forte no meu coração. Irmãos, eu não posso agir assodadamente, eu não posso entender que depois de alcançado pela graça, a minha vida é independente. Não, eu dependo de Deus, eu confio em Deus, a suficiência vem de Deus, a sabedoria vem de Deus. Aleluia. Interessante, tem muitos pais querendo resolver as demandas familiares sem Deus, sem sabedoria. Tiago vai tratar sobre isso. E Tiago vai dizer: peçam a fonte. Irmão, em nome do Senhor, entenda isso. Tiago deixa aqui de maneira muito implícita que Deus é a fonte dessa sabedoria. Essa fonte que dá de maneira liberal. Me chama a atenção nesse versículo 5 é que Deus não tem os escolhidos dele, assim no sentido dos privilegiados, melhor dizendo, os escolhidos tem, viu? Porque eu sou escolhido, graças a Deus. Você também. Amém, meu irmão? Eu sou escolhido. Ele não tem os prediletos dentro do corpo e da irmandade. Ou seja, eu vou cuidar melhor desse irmão porque ele... Não. Deus dá de maneira bondosa e misericordiosa, e aplica-se aqui o princípio da isonomia, do equiparar. Deus é o mesmo para todos, aleluia. Ele não foi um Deus diferente para Abraão, ele não foi um Deus diferente para Paulo, apesar de Paulo, irmãos, é o mesmo, ele é imutável, em toda a sua glória, em toda a sua plenitude. Há quem pense que Deus teve uma relação diferente com esses homens. Não, o mesmo Deus, aquele mesmo Deus que se revelou, que disse a Moisés naquela sarça: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é lugar santo, porque eu estou aqui. É o mesmo Deus que está aqui, aleluia. É o mesmo, sem parte dele, não é o mesmo, que habita em nós através do seu Santo Espírito. Olha o que ele vai dizer no verso 5: vocês não irão tratar a provação de maneira eficiente sem sabedoria. Que Deus nos diz assim: quer sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, em nada lhes impropera, e ser-lhe-á
concedida. Quer ser o melhor pai? Peça sabedoria a Deus. Quer ser a melhor mãe? Peça sabedoria a Deus. Tem horas, irmãos, que nós queremos agir no humano. A gente pega ar. Tem que pedir sabedoria, irmãos. Tem gente que usa alguns mecanismos. Eu vou contar até 10 segundos. Tem gente que conta 10, 20, 30, 50, 1 minuto, 1 hora e a carne continua na canela. É Deus que nos dá sabedoria, irmãos. Vocês percebem? Eu não posso condicionar o domínio a uma ação humana. É espiritual, irmãos. É o Espírito que nos domina. A sabedoria tem que ser dada pelo Senhor. É Deus que é o Deus de toda sabedoria. Há um texto de Provérbios, capítulo 2, como nós afirmamos que Tiago é visto por alguns estudiosos bíblicos como o Provérbios, ou o livro de Provérbios do Novo Testamento. Lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, Salomão apresenta aqui um paralelismo tipicamente hebraico, quando ele diz assim, veja só: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem inteligência, e da boca do Senhor Deus vem entendimento. Onde é a fonte? Deus. Eu preciso recorrer a quem me dá entendimento, a quem me dá sabedoria, a quem me dá a capacidade de discernir os tempos com sabedoria. Deus é a fonte de todo entendimento. Aleluia. Sabe o que Tiago faz? Peçam a Deus. Interessante, eu estava lendo o comentarista Simon Kistemaker, que é um comentarista bíblico muito interessante. Eu gosto muito dele. Ele vai dizer, comentando esse versículo aqui, esse versículo 5, ele diz assim: o Novo Testamento afirma que o cristão recebe sabedoria e conhecimento de Deus, porque nós estamos ligados ao Senhor. Ele cita 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, dizendo o seguinte, guarda esse versículo, 1 Coríntios 1, versículo 30, mas vós sois dele, há uma relação com Deus, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus o quê? Ele traz a lista: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós precisamos, com a nossa postura, externar a sabedoria de Deus. Nós, quando afirmamos que nós somos luz do mundo, quando a Bíblia afirma que nós somos luz do mundo, é através também da nossa sabedoria, irmãos. É no ambiente de trabalho, quando as pessoas não sabem o que fazer, alguém se levanta que é crente, tem um Espírito Santo. Olha, vamos fazer assim. Eu lembro de José, no Egito. Ninguém entendia o sonho. Deus levantava quem? José, sabedoria. Conhecimento, entendimento. Irmãos, eu preciso entender e eu preciso encarar as situações da vida com sabedoria. Agora presta atenção, irmãos. Eu peço a Deus, e eu vou dizer para vocês nesta noite, Deus deseja oferecer sabedoria a qualquer um que pede com toda humildade. Olha para o texto diz: peça que a todos dá liberalmente. O grande problema é que nós não queremos pedir, irmãos. Nós queremos resolver. Nós queremos agir. Nós somos apressados. Nós queremos resolver as demandas numa velocidade imensa, para ontem. Para quem tem um temperamento assim agitado, que resolver logo, pior ainda, irmãos. Quer resolver? Ore, peça a Deus, Ele dá graciosamente. E eu repito o que vou lhes dizer agora: Deus não faz acepção de pessoas, Ele dá a todos, não importa quem seja, pois Deus deseja oferecer sabedoria. Derramar sabedoria é uma característica de Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. Ele dá continuamente, irmãos. Ele dá na medida certa. E toda vez que alguém chega ao Senhor e pede sabedoria, sabe o que Deus faz? Deus abre um reservatório e Deus distribui sabedoria gratuitamente a todos. Aleluia. Tem como resolver as demandas da vida. Olha o que Tiago vai dizer: vocês estão sendo provados, mas Deus está com vocês. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Ele está conosco. Aleluia. Está difícil, irmão, peça sabedoria. Eu sei que vocês não passam por isso, graças a Deus, é que só tem gente top. Amém, irmãos? Não, né? Começou bem, humilde. Mas tem hora que queremos resolver na força, um grito.
Não vai, irmão. Não vai. Queremos resolver com a nossa expertise, não vai. Com o nosso conhecimento de causa, não vai. Já pensou se Tiago dissesse assim: olha, irmãos, vocês estão sendo provados porque vocês são crentes. E aqui nesse contexto, até os empregos eram confiscados aqui. Eles eram perseguidos. Tiago disse assim: olha, vai para a linha de frente, troca tapa com esses ímpios agora, resolve na pancada. Então, não resolve assim não. Sejam sábios. Você está entendendo o que Deus quer lhe dizer nessa noite? Seja sábio. Pastor, meu marido está parecendo um siri na lata em casa. Cale-se, seja sábia. Ora. Pastor, minha esposa, só Deus na causa. É Ele mesmo. Cale-se, meu filho, ore. Diga a Deus, me dá sabedoria. Paulo vai tratar sobre isso, dizendo que a paz, ela é estabelecida dependendo de nós. Quanto depender de vós, ou quando depender de vós, tende paz com as pessoas. Percebem? É a nossa relação com Deus. Peça a Deus sabedoria, irmãos. E Tiago vai dizer isso, irmãos. É que quando ele diz assim: eu dou a quem eu quero dar, eu derramo sobre todos, ele faz isso sem encontrar culpa. Ele dá sem censurar. Olha a palavra usada aqui no texto, olha comigo. Ele usa a expressão aqui, Tiago, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, o que é que Tiago quer dizer com isso, pastor? Ele não censura. Porque veja, habitualmente, quando nós pensamos numa pessoa que pede ajuda, a nossa mente carnal vai dizer o seguinte: é fraco. Não é verdade, irmãos? É fraquinho, está pedindo ajuda. Deus não. Deus sabe que nós somos limitados. Deus sabe que nós somos fracos. Mas Deus, Ele é misericordioso e a sua força se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Aleluia. E quando nós procuramos a Deus e falamos: Deus, me dá sabedoria para resolver as demandas da minha vida, Deus está manifestando o seu poder, o seu entendimento, a sua sabedoria, e nós não devemos desprezar isso, e nós não devemos olhar para o Senhor imaginando que Ele irá nos desprezar ou nos reprovar. Não, irmãos, pelo contrário, Ele diz: olha, quem se curva, quem se prostra, quem confessa, quem procura, quem pede, quem bate a porta, ela irá se abrir, porque Deus é um Deus misericordioso. Aleluia. A primeira verdade que o texto nos ensina, vamos caminhar, irmãos, é que nós precisamos encarar a provação com sabedoria. Deus já falou o teu coração nesta noite. Você tem uma série de coisas para resolver. Não resolva com a força do seu braço, da sua capacidade. Seja sábio, peça a Deus. Quem sabe você não tem orado por sabedoria. Eu não sei vocês, mas eu tenho orado muito por isso. Deus me dá sabedoria, Deus me dá sabedoria, Deus me dá sabedoria. E aí Deus colocou no meu coração esse desejo de ministrar Tiago há mais de 3 meses atrás, antes de sair de férias. Aí viajei, voltei. Eu disse: rapaz, que texto eu vou expor? Que livro? Tiago. E tudo que eu estou lendo ultimamente fala sobre sabedoria, irmãos. É palavra de Deus para a gente nessa noite. Sejam sábios em nome do Senhor. Amém, querido? Mas uma segunda verdade é que essa sabedoria tem que ser pedida a Deus com fé. Os versos 6 a 8 irá nos dizer sobre isso. Eu não posso pedir a Deus de qualquer jeito. Mas do verso 6 a 8, o texto nos diz que devemos pedir ao Senhor Deus por sabedoria com fé. Olha para o texto: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A segunda verdade que o texto nos ensina aqui é que eu não posso me aproximar do Senhor e pedir de qualquer jeito. Eu preciso pedir com fé. É interessante que Tiago usa aqui o método do contraste nesses versículos. E ele usa isso sempre em sua literatura aqui, comparando, nos mostrando quem somos nós. Ele ensina aqui, irmãos, de maneira muito clara, de maneira muito implícita, que Deus deseja sinceridade no coração. Eu não posso me aproximar do Senhor Deus de maneira falsa e
hipócrita. Eu preciso me aproximar com sinceridade. Ele diz assim: olha, vocês estão sendo provados, vocês não vão resolver a provação sem sabedoria, mas vocês precisam pedir com fé. Deus olha para o nosso coração, irmãos. Não é oração religiosa, mas é oração de fé, é oração sincera diante de Deus. É fato, nós já afirmamos, Deus dá generosamente, sem reservas, é fato, mas note bem, querido, Deus espera que o cristão venha até Ele em oração sem reserva. Pastor, o que é uma oração sem reserva? É oração que não duvida, é oração que diz assim: Deus me dá sabedoria, mas quando termina de orar fala o seguinte: eu sabia, porque quando faz uma besteira, eu sabia que Deus não ia me responder. Isso é oração sem fé, irmãos. É se aproximar duvidando. Tiago vai resolver essa demanda. Tiago vai dizer: se aproximem com fé. É interessante, tem uma frase do reformador Calvino, reformador abençoado de Genebra, do século XVI, que ele diz o seguinte, essa frase ficou bastante conhecida. Ele dizia o seguinte: ofereço, Senhor, a Ti o meu coração, pronta e sinceramente e sem reservas. Aqui está meu coração, Senhor. Quando nós oramos, nós não podemos oferecer o coração com reservas. Eu preciso entregar o meu coração ao Senhor. Irmãos, entendam, quando Tiago está tratando sobre orar com fé, ele está dizendo: olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão pedir sabedoria, mas peçam a Deus com fé, porque Deus deseja dar, Deus deseja manifestar. Falta-lhe fé, peça a Deus sem duvidar. Percebam, irmãos, o que Tiago quer dizer aqui? Ele quer revelar nesse texto aqui a instabilidade humana, que hoje acredita e que amanhã duvida. Eu preciso me aproximar de Deus com fé. Olha para o texto é enfático quando nos diz: em nada duvidando. Deus sabe quando um crente ora, quando um filho se apresenta, quando um filho pede e ele duvida. É verdade ou não é, irmãos? Ele sabe. Quando eu oro assim: Deus, eu creio que Tu podes curar, mas no coração está dizendo: cura nada. Quem nunca fez uma oração para Deus curar e duvidou? Eu sei que Deus pode abrir uma porta, mas no coração duvida. Deus conhece o coração da gente. Irmãos, vejam, quem está tratando da condição espiritual desses crentes é Deus. Está dizendo: não duvidem. Tem gente que aqui, quem sabe na hora do culto, até na emoção dos cânticos, falam: eu creio. Mas ao sair da igreja, a prova continua lá. E ele diz assim: eu creio, mas eu sabia que não ia mudar nada, eu fui ali no culto. Deus conhece o coração da gente, irmãos. Deus conhece o intento da nossa alma. O que é que Hebreus diz quando ele escreve o seu capítulo 11, versículo 6? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele, olha a ideia, a mesma ideia, irmãos, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Nem todos aqueles que se aproximam creem em Deus. Vocês entenderam isso? Amém, irmãos? Deixa eu fazer um paralelo. Tem muita gente no culto, dominicalmente, cantando que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus pode, Deus restaura, Deus cura, Deus renova, Deus fortalece, Deus dá sabedoria. Canta, adora, levanta, escuta a palavra, mas não se aproxima com fé. Por isso que o texto diz: quem se aproxima tem que se aproximar crendo. Crendo. Ontem à noite nós estávamos no aniversário da Igreja Presbiteriana Filadélfia. E o pregador de ontem à noite, ele dizia o seguinte, contando aquela experiência de João, capítulo 5. O paralítico no tanque de Betesda. E diz ali o contexto, não vou pregar, tá, irmãos, esse texto, mas diz o contexto ali que o paralítico estava há 38 anos, jazia ali, naqueles pavilhões, em Betesda, que significa casa de misericórdia, mas que ninguém teve misericórdia na vida dele ou pela vida dele, porque quando a água era movida ali, todo mundo corria e queria resolver suas próprias demandas e resolver suas próprias mazelas e enfermidades. Diz a palavra que Cristo foi até ele.
e fez a pergunta mais importante: queres ser curado? Queres ser curado? E ao pensar sobre isso, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite: quer sabedoria? Quer sabedoria? O mesmo Jesus que tomou aquele homem, disse assim: olha, eu te digo, levanta, toma o teu leito e anda, está aqui para nos dar liberalmente, graciosamente, toda sabedoria que vem do seu trono, aleluia, amém. Ele pode dar sabedoria, Ele quer dar sabedoria. Eu preciso encarar, irmãos, e pedir sabedoria com fé. E aqui, irmãos, vejam o texto, vamos caminhar o texto. O texto compara o incrédulo a alguém que duvida, alguém que é semelhante à onda do mar. Interessante, eu estava estudando essa palavra, duvidar, que é uma palavra grega que traz literalmente a tradução, duas mentes. Deixa eu explicar isso para vocês. É como se Tiago estivesse dizendo o seguinte: como é que você se aproxima de Deus? Mas você tem duas mentes em um corpo só. Você diz: Deus, eu peço sabedoria, mas há uma luta na minha mente dizendo o seguinte: Ele não vai conceder, eu não vou ter sabedoria. É uma pessoa com duas mentes. Duvidar é ter duas mentes, literalmente falando. Ele vai dizer sobre isso, vejam bem. Alguém que é um corpo que tem duas mentes é comparado no texto à onda do mar, que é impelida, que é agitada, que é agoniada, que é ansiosa. A comparação aqui é da onda do mar. Eu já disse para vocês que uma das coisas mais significativas, importantes, terapêuticas para um ser humano é sentar à beira do mar e ouvir a onda do mar, quebrando e voltando, quebrando e voltando. Mas há dias em que as ondas estão caudalosas, pesadas, é a ressaca do mar. Tem muita gente que é assim, agitado, agoniado, é crente, tem a Bíblia, canta louvores, passa o domingo na igreja, mas a partir da segunda, diante dos desafios, é alguém com uma onda do mar que duvida, que é agitado, que tem um corpo, mas tem duas mentes. Eu acabei de cantar sobre fé, mas eu não creio. Eu estou me aproximando de Deus, mas eu duvido. A incredulidade no coração. Note o que Deus quer nos ensinar nesta noite. Eu não posso me aproximar de Deus sem crer. De fato, Deus pode nos conceder sabedoria, e se você crer nisso, diga amém. Eu creio. Não está sendo sábio? Peça a Deus. A ideia do texto aqui, ele é muito claro. Ele vai dizer o seguinte: se você não se aproxima de Deus com sabedoria, você não vai alcançar alguma coisa. Você vai caminhar, mas a sua mente, a sua alma está dividida. É tentar andar em dois caminhos. Olha para o texto. O texto vai dizer o seguinte: não supõe esse homem que alguém, ou que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre. É interessante, a palavra dobre aqui, homem de almas, ou de alma dividida, a ideia aqui. É a ideia literal do texto, tá, irmãos? Homem de alma dividida. Homem que tenta andar por dois caminhos. Impossível, irmãos. Impossível, não tem como andar por dois caminhos. Não tem como agradar dois senhores. Não tem como satisfazer a haverá de aborrecer um. É isso que Tiago quer dizer essa igreja. Homem de ânimo dobre, homem de alma dividida. Não tente andar em dois caminhos. É tentar servir a dois senhores, de tal forma que ele vai afirmar isso: inconstante em todos os teus caminhos. É aquela pessoa que domingo é uma bênção, é aquela pessoa que reúne a família no domingo, mas na segunda não ora. Tem dois caminhos: não procura Deus, não crê, não tem intimidade, não tem oração, não tem leitura da palavra. Querido, querida irmã, não tem como lograr êxito com sabedoria se a sua oração, se a sua caminhada não for uma caminhada de fé. Tem que crer, meu irmão, em nome de Jesus. Você não pode dividir a sua alma, os seus pensamentos. Mas é interessante, irmãos, aqui, dito isso, Tiago vai dizer o seguinte: eu provo isso mostrando para vocês que o homem não pode se alegrar com as riquezas
materiais, e sim espirituais. O texto termina dizendo o seguinte: precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Olha como ele fecha, versículos 9, 10 e 11. Vamos aí, estamos numa lógica do texto. Ele vai dizer: estão sendo provados, tem que resolver essa demanda com sabedoria. Querem sabedoria? Peçam a Deus e se alegrem nas riquezas espirituais de Deus, porque o homem não pode se alegrar com as riquezas, com a sabedoria, com o conhecimento humano. Olha para o texto termina dizendo que nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Olha o que ele vai dizer no verso 9: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também pobre homem se murchará o rico em seus caminhos. Veja como Tiago termina essa ideia. Ele traz para a realidade desses homens, quem sabe perseguidos, com seus empregos confiscados, dizendo: olha, não olhem para os ricos, isso passa. Eu estou seguindo a Cristo, depois que eu me converti, pastor, a coisa piorou. É prova, é crise, é porta fechada. Eu estou passando um aperto depois que Deus me salvou. Tiago disse assim: olha, o que Deus tem para a gente é muito maior. Não olhe para as coisas dos homens. E é interessante aqui, irmãos, que ele mostra que a condição humana, mostrando esse paralelo. Mais uma vez Tiago usa aqui, irmãos, esta ideia de paralelismo, mostrando o humilde, e alguns tradutores vão dizer o pobre mesmo, condição social, e o rico, mostrando essas duas condições aqui, esse contraste entre o rico e o pobre, entre o humilde e o rico, dizendo o seguinte: irmãos, olhem, e observe que o mais importante está na alma, na dignidade, no comportamento de fé, na postura digna. Olha o paralelo que ele faz: dignidade para o pobre, glorie-se nisso. Você não tem as riquezas do mundo, mas ele usa aqui esse substantivo, mas é digno. E ele faz o paralelo para o rico: você é insignificante, a sua riqueza é insignificante, em mais esse substantivo aqui, o pobre é digno, glorie-se nisso. A sua dignidade, a sua fé, a sua postura, tem perdido tudo, mas a sua fé é inabalável. Rico, que confia na riqueza, isso é insignificante, isso passa, isso é efêmero, isso seca, isso não tem peso de eternidade. O que tem peso de eternidade está sendo dito aqui nesta noite, que é a palavra de Deus, aleluia. A riqueza passa, os bens passam, e Tiago trata aqui o princípio da sabedoria, tendo como base, irmãos, a disparidade socioeconômica. Tem gente procurando a igreja para ficar rico. É verdade ou não é, irmãos? Tem gente usando o púlpito como balcão de negócios. Tem gente prometendo um monte de coisa. Tem gente ludibriando fiéis. Irmãos, Tiago vai tratar sobre isso. Vai apontar para a glória de Cristo. Tiago trata sobre essa questão, essa disparidade socioeconômica, e Tiago aplica aqui o princípio da sabedoria nas provas em duas circunstâncias específicas. Cristãos humildes e crentes e cristãos, ou pessoas ricas, melhor dizendo. Dinheiro, status eram problemas reais aqui entre aqueles irmãos. Vocês precisam entender isso. Se você for, por exemplo, capítulo 2, ele vai tratar sobre isso. Não façam acepção de pessoas. O problema social era uma crise aqui em Tiago. Não façam acepção de pessoas. Não imagine vocês, ricos da igreja, que são mais importantes, que são melhores do que os mais simples. Isso não serve de nada. Isso é passageiro. Tiago vai equacionar isso, irmãos. Tiago vai exortar de maneira muito enfática. Olha o que ele vai dizer no verso 15 do capítulo 2. Vai comigo para a gente aprender. Verso 15 do capítulo 2 diz assim: se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados
necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está o que, irmãos? Morta. Você pode cantar, você pode levantar as mãos, você pode conhecer o credo, você pode conhecer a confissão do Westminster, você pode conhecer os maiores teólogos do mundo, mas se você não olhar o próximo como a si mesmo, esta fé é morta. Você entende isso? Amém, querido? Olha o que Tiago vai dizer: irmãos, o que adianta ter e não olhar o próximo? O que adianta ter e se envaidecer? O problema socioeconômico era um problema colocado aqui na carta de Tiago, e de maneira muito interessante, Tiago caminha para o final desta sessão. Essa é a nossa intenção agora, concluir esta palavra, dizendo que o pobre deve gloriar-se na sua dignidade. O que é que Tiago quer dizer, pastor? Você tem uma condição financeira limitada? Glorie-se pelo que você tem no céu, aleluia. Glorie-se naquilo que a traça não corrói, o ferrugem não destrói. Quem sabe você entrou aqui hoje à noite pensando o seguinte: eu olho para o ímpio, prospera. Asaf, lembra o salmista? Ele prospera, dá tudo certo para o ímpio. Minha vida não é uma prova, é prova, é prova. Há uma promessa: eu vou preparar morada, graças a Deus, e Ele voltará, e nós receberemos: vinde benditos do meu Pai, aleluia. Tiago diz: olhem para o céu, glorie-se naquilo que é eterno. Ele vai dizer mais: o rico, verso 10, glorie-se na sua insignificância. Você tem uma condição financeira mais abastada, próspera, glorie-se pelo que você não tem na terra. Olha o paralelo. E humilde, o mais humilde, glorie-se pelo que você não tem nos céus. O rico, glorie-se pelo que você não tem na terra. Ele pode ter o que quiser ter na terra, o rico, mas é incomparável aquilo e os tesouros e as bênçãos que Deus tem reservado na eternidade, aleluia. Seja Deus glorificado para sempre. E vejam, irmãos, como Tiago ele oferece a comparação final. É como se estivesse fechando aqui essa sessão e dizendo: olha, eu vou argumentar com vocês. Por quê? O rico, ele é como uma flor. Olha para o verso 10, olha a fragilidade que ele apresenta, a condição do rico. Olha aqui para mim, querido, que às vezes é tão arrogante, né, irmãos? Que olha o mais humilde de cima para baixo. Tem gente assim, irmãos, às vezes dentro da igreja, que é arrogante, que olha o outro de cima para baixo, porque tem uma condição social melhor, porque teve a possibilidade formal de uma formação. O outro às vezes não teve a oportunidade pela condição de vida, pela história de vida, e às vezes me deparo com gente na igreja, porque tem uma graduação, uma pós, não sei o quê, olha para aquele que nunca teve a formação formal, de cima para baixo, tolice, besteira. Sabe o que Tiago vai dizer? Eu comparo vocês a uma flor. Tem coisa mais frágil, irmãos, do que a flor? Ele vai dizer: e o rico, na sua insignificância, verso 10, porque ele passará como a flor da erva. Vai passar, irmãos. Há uma sentença, vai passar. Vai do mesmo jeito que aquele que não tem as condições econômicas que o rico tem. Vai passar, é como uma flor, insignificante, irmãos. Diante de Deus nós somos insignificantes. É a graça, é a misericórdia, é a bondade que nos assiste. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. Tiago caminha para fazer uma explanação, para dizer: além de ser frágil, vocês são dependentes. E ele compara essa dependência a essa expectativa e essa perspectiva da erva que precisa do sol. Olha para o verso 11, acompanha comigo. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Veja, irmãos, eu estava pensando hoje, a condição financeira lhe dar a possibilidade do retardamento do envelhecimento. Não é verdade, irmãos? Às vezes, quando pessoas assim olham assim na TV, eu digo: meu Deus, que coisa ridícula.
Bota não sei o quê, retardar o envelhecimento. É pecado, pastor? Não vou entrar nesse mérito agora aqui não. É outra mensagem aí, nem me pergunte isso. Mas você percebe como nós tentamos ao máximo retardar o envelhecimento? É verdade que a condição de vida melhorou muito, muito. Mas irmãos, olha o que o texto vai dizer, vai perder a formosura. Você não tem mais 15 anos, você que já tem 50. Passou. E Tiago vai dizer o seguinte: deixem de ser tolos. Vocês dependem, é como a erva e a flor que dependem do sol. Quem é o sol da justiça? O Senhor, aleluia. Vocês dependem do sol que se levanta, que nasce, que se põe, que alimenta, que o seu calor aquece na medida correta, nem mais, nem menos. É a graça, é a suficiência de Cristo. Não sejam tolos, vocês dependem. E ele termina dizendo: e mais, as riquezas são instáveis. Ele termina dizendo: assim também, verso 11, se murchará o rico em seus caminhos. Ele tira a seguinte conclusão: assim também são vocês, assim como a erva que depende do sol, da planta que depende do sol, vocês são assim, vocês dependem, a formosura, o aspecto vai murchar, o fim chegará, vocês também são assim. Por isso que vocês devem se gloriar naquele que é o Senhor de toda sabedoria, aleluia, amém. Essa é a palavra de Deus para a gente nesta noite. Está sendo provado? Peça sabedoria. Precisa de sabedoria? Peça com fé. E glorie-se naquele em que nós reconhecemos que é poderoso e nós somos frágeis, diante daquele que nós dependemos, e dentro daquele que, diferente das riquezas, que são estáveis, é um Deus estável, imutável, consolador e poderoso, que nos sustém em todos os aspectos das nossas vidas. Seja Deus glorificado para sempre. E a igreja diz: amém.